hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Já sentiu o peso de uma escolha, a angústia de um caminho bifurcado? Acreditamos piamente que somos os capitães de nossos destinos, os arquitetos de nossas vidas. Mas e se essa crença, esse dogma do livre-arbítrio, fosse a maior prisão que construímos para nós mesmos? Nietzsche, com seu martelo filosófico, nos ensinou a questionar os ídolos que nos acorrentam. A busca incessante por uma liberdade ilusória nos impede de abraçar a única vontade que realmente importa. A vontade de poder, a força motriz que nos impulsiona à autossuperação, ao eterno vir a ser. Prepare-se para uma jornada desconcertante. Vamos desmascarar 5 mentiras cruciais que o livre-arbítrio te conta, 5 ilusões que te impedem de encontrar a sua verdadeira vontade. Não prometemos respostas fáceis, nem fórmulas mágicas. O que oferecemos é uma nova lente, uma perspectiva radicalmente honesta sobre a sua capacidade de escolha. Como a compreensão do determinismo pode te libertar? Como a aceitação da ausência de livre-arbítrio pode te tornar mais consciente, mais eficaz, mais você. A resposta reside na coragem de questionar tudo, inclusive a sua própria liberdade. Porque, no fim das contas, a verdadeira liberdade não está em escolher entre A e B, mas em criar o próprio alfabeto. A primeira mentira que o livre-arbítrio te conta é a mais sedutora de todas, a de que você é o autor absoluto das suas escolhas. Acreditamos ser criadores ex nihilo, escultores de nosso próprio destino, livres de qualquer influência externa. Mas a verdade é bem mais complexa e, para alguns, assustadora. Somos o resultado de uma miríade de fatores que escapam ao nosso controle consciente. Nossos genes, o ambiente em que crescemos, a sociedade que nos molda. Tudo isso contribui para aquilo que chamamos de escolha. Imagine um rio. Você pode até se esforçar para remar contra a correnteza, mas jamais poderá negar a força da água que te impulsiona. O experimento de Libet, com suas medições da atividade cerebral, revelou algo perturbador. O cérebro se movimenta antes mesmo de tomarmos uma decisão consciente. Seria a nossa consciência apenas uma espectadora de um processo já em andamento? Que tal um exercício? Pense em uma decisão recente que você tomou. Agora, tente rastrear as influências que a moldaram. Quais foram os seus gatilhos emocionais? Quais os padrões de comportamento que você repetiu? Quais as expectativas sociais que você internalizou? Ao fazer isso, você começará a perceber o determinismo em ação, a teia invisível que te conecta ao mundo. Acreditar que somos totalmente responsáveis por nossas escolhas nos leva, inevitavelmente, à armadilha da culpa e do arrependimento. Mas se compreendermos que somos apenas um elo na corrente causal, podemos nos libertar desses sentimentos corrosivos e aprender a navegar com mais habilidade no rio da vida. A segunda mentira te sussurra ao ouvido: você poderia ter agido diferente. Essa é a falácia das realidades alternativas, a fantasia de que, em um dado momento do passado, você possuía o poder de alterar o curso dos acontecimentos. O determinismo causal nos diz o contrário. Dado um conjunto idêntico de condições, o resultado seria invariavelmente o mesmo. Imagine uma bola de bilhar. Com a mesma força, o mesmo ângulo e a mesma posição, ela sempre seguirá a mesma trajetória. A ilusão da retrospectiva nos engana. Projetamos nossas emoções e conhecimentos atuais no passado, como se a pessoa que você era naquele momento pudesse ter agido com a sabedoria que você possui hoje. Nietzsche nos presenteou com o conceito de amor fati. Amar o destino, abraçar o que aconteceu, não como uma resignação passiva, mas como uma aceitação ativa da inevitabilidade e da necessidade. O que passou, passou. Não há como mudar o passado. Os estoicos nos ensinam a focar no que está sob nosso controle, nossas reações, nossas atitudes, nossa capacidade de aprender com os erros. O passado, por mais doloroso que seja, não está sob nosso domínio. A autocrítica implacável, alimentada pela crença em poderia ter agido diferente, mina a autocompaixão e nos impede de seguir em frente. Liberte-se dessa armadilha. Perdoe-se, abrace o seu passado. Ele te trouxe até aqui. E o agora é o único momento que realmente importa. A terceira mentira que te contam é que a moralidade depende do livre-arbítrio, sem a capacidade de escolher livremente. Argumentam, não haveria responsabilidade, nem justiça, nem sentido em punir ou recompensar. Mas essa é uma visão simplista e equivocada. Podemos reavaliar a moralidade sem a necessidade do livre-arbítrio. A responsabilidade passa a ser vista como uma consequência social, uma ferramenta para moldar comportamentos, e não como um mérito ou
demérito individual. O sistema legal, gradualmente, começa a incorporar as descobertas da neurociência. A crescente compreensão do cérebro como um fator determinante, e não apenas como um palco para escolhas livres, tem levado à atenuação de penas e a uma maior ênfase na reabilitação. Pense no treinamento de animais. Moldamos seus comportamentos através de incentivos e punições, não apelando para um suposto livre-arbítrio. Da mesma forma, a sociedade pode criar um ambiente que encene comportamentos desejáveis e desencoraje os indesejáveis, sem a necessidade de recorrer à ficção do livre-arbítrio. Repensar o conceito de justiça nos leva a focar na reabilitação e na prevenção, em vez da vingança retributiva, em vez de punir o indivíduo como se ele fosse o único responsável por seus atos. Podemos investigar as causas subjacentes do comportamento e buscar soluções mais eficazes. Paradoxalmente, a compreensão do determinismo aumenta a empatia e a tolerância. Ao perceber que somos todos produtos de nossas circunstâncias, nos tornamos mais compassivos com os erros dos outros e mais dispostos a oferecer apoio e compreensão. A quarta mentira que te vendem é que o livre-arbítrio te dá significado. Acreditam que, sem a capacidade de escolher livremente, a vida se torna vazia e sem propósito. Mas essa é uma visão que ignora a riqueza da interdependência humana. Somos seres inerentemente sociais, moldados por nossas relações e pela cultura que nos cerca. A falácia da autonomia radical nos leva a acreditar que podemos nos isolar do mundo e criar nossos próprios significados ex nihilo. O existencialismo nos oferece uma perspectiva mais interessante. A liberdade não é a capacidade de escolher livremente, mas a responsabilidade de criar nossos próprios valores e viver de acordo com eles. Imagine um artista. Ele não é livre para criar do nada, mas dentro de um conjunto de limitações, as propriedades da tinta, as características da tela, as expectativas do público, ele encontra a liberdade na expressão criativa. Que tal um exercício? Identifique seus valores fundamentais. O que realmente importa para você? Quais são os princípios que guiam suas ações? Alinhe suas escolhas com esses valores e você encontrará um senso de propósito que transcende a ilusão do livre-arbítrio. A armadilha do individualismo nos leva ao isolamento e à falta de propósito. A verdadeira liberdade não está em se afastar do mundo, mas em se conectar com ele de forma autêntica e significativa. Encontre o seu lugar na teia da vida, contribua com o seu talento único e você descobrirá um significado que jamais encontraria na busca vazia por autonomia absoluta. A quinta e última mentira que te assombra é que, sem o livre-arbítrio, somos apenas robôs programados, desprovidos de espontaneidade e criatividade. Esse é o medo da desumanização, a angústia de perder a singularidade e a individualidade. Mas o determinismo não implica imprevisibilidade absoluta. Somos sistemas complexos e dinâmicos, influenciados por uma miríade de fatores que interagem de forma imprevisível. Não somos robôs, mas organismos vivos em constante evolução. A beleza da emergência reside no fato de que a consciência e a vontade não são entidades separadas do cérebro, mas propriedades que emergem de sua complexidade. Assim como a melodia surge da interação das notas musicais, a nossa experiência subjetiva surge da atividade neuronal. Imagine um jardim. O jardineiro não controla cada folha, cada flor, cada inseto, mas cria as condições para o florescimento. Ele prepara o solo, fornece água e luz, remova as ervas daninhas e observa a vida brotar em toda a sua exuberância. Abrace a incerteza. A vida não é um script pré-determinado, mas um processo de descoberta e adaptação contínuos. Aprenda a fluir com as mudanças, a se adaptar às novas circunstâncias, a encontrar beleza no inesperado. O poder da autoobservação nos permite influenciar nossos padrões de pensamento e comportamento. A atenção plena, a capacidade de observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento, nos dá espaço para escolher como reagir. Não somos robôs programados, mas jardineiros de nossa própria mente, cultivando as sementes do bem-estar e da sabedoria. Desmascaramos 5 mentiras cruciais que o livre-arbítrio te conta. Desmistificamos a ideia de autoria absoluta, a falácia das realidades alternativas, o falso dilema da moralidade, a busca vazia por autonomia e o medo da desumanização. Mas, afinal, qual o sentido de tudo isso? Reconhecer o determinismo não é um convite à resignação, mas sim um chamado à autoconsciência e à ação deliberada. Não somos marionetes do destino, mas agentes capazes de influenciar as variáveis que moldam nosso futuro. A sua vontade não é um poder mágico que te permite desafiar as leis da natureza, mas sim o alinhamento entre seus valores, seus desejos e as forças que moldam sua vida. É a capacidade de navegar com habilidade no rio da existência, aproveitando a correnteza para alcançar seus objetivos. Lembre-se do amor Fatih de Nietzsche. Amar o destino, não como uma submissão passiva, mas como uma afirmação da vida em toda
dada a sua complexidade e imprevisibilidade. Aceite o que não pode ser mudado e concentre-se no que está sob seu controle. Suas reações, suas atitudes, suas escolhas. Experimente, questione, crie. Não tenha medo de errar, de se contradizer, de mudar de ideia. A vida é um processo de descoberta contínuo, uma jornada sem fim em busca da autenticidade. E agora, o que você fará com essa nova perspectiva? Como você irá usar essa compreensão do determinismo para criar uma vida mais significativa, mais autêntica, mais sua? A resposta está em suas mãos, ou melhor, em sua vontade.